interessante deixar essa live gravada, né, sobre atendimento. Porque com a questão da pandemia, né, o virtual, ele tem sido o nosso principal meio de trabalho, né, isso tem acontecido. E acesso aos analisantes, né, o meio virtual é a forma como a gente vem atendendo nesse momento. Imagino que muitos já devem ter escutado outras lives, então, né, falando sobre atendimento. O colega Bruno, né, da Borda Lacaniana, já tinha feito uma. A gente tem, inclusive, né, um podcast que chama BordaCast, que vocês podem também acessar sobre atendimentos online no grupo Borda. Então, quer dizer, já tem várias, né, lives sendo feitas discutindo a questão dos atendimentos online. Só que eu preparei aqui alguns pontos que eu acho interessante para que a gente possa estar discutindo para além disso, né, que se fala sobre o atendimento online, alguns pontos que eu acho importantes sobre a questão teórica, né, dos atendimentos. Então, queria começar lembrando que esse tipo de artifício, né, online começou muito antes da pandemia, né, eu e vários outros colegas de diversas partes do mundo já atendíamos online, creio que vocês também, muitos de vocês também, né, e por diversos motivos. Às vezes uma das partes, né, ou o analista ou o analisante viaja, precisa ficar um tempo fora e aí a análise continua à distância, ou porque a pessoa se muda para outro lugar distante e prefere continuar a análise com o mesmo analista ou com alguém, né, que é indicado por algum conhecido. Então, os psicanalistas já atendiam virtualmente e isso não parecia ser, até um dado momento, uma questão muito ampla de discussão ou até divergência, né? Pelo menos não como a gente tem visto agora. Acontece que agora teve uma certa imposição. A pandemia fez com que a maioria de nós precisasse ceder a esse tipo de artifício, né? E aí começaram a surgir diversas questões. Por exemplo, como fazer, né? Se é possível atender os analisantes antigos apenas, ou é possível atender também novos, receber novos. A questão do corpo, da presença. Como fazer, por exemplo, com as crianças? É possível atender crianças, né, no meio online? Como seria isso? Se a pessoa não tem privacidade em casa, como é que seria possível fazer esse tipo de atendimento? E a questão do pagamento, né, que antes muitas vezes era feito de uma forma presencial, em dinheiro, e agora como ficaria? O divã também. Então são milhares de perguntas, né, que a gente pode formular e que nos acontece na prática, na experiência, por conta ali desse atendimento online. Hoje, né, a gente aqui vai discutir algumas dessas questões. Vocês me enviaram algumas, né, recebi outras pelo direct. E hoje aqui quem tiver também vai poder me fazer essas perguntas ou colocar comentários para a gente discutir, né? A intenção aqui é que a gente possa discutir sobre. E aí uma coisa importante de frisar com vocês, né, e já começando a falar um pouco disso, é que essa live não vai ser um modo ali de certo ensinar como fazer, né, o que seria certo ou errado, certas regras a cumprir, para aí sim a gente ter garantia, né, do que a gente proporciona ser uma análise, né, uma garantia de que se a gente tá ali atrás, né, de uma certa teoria, mas de uma forma como uma certa regra, se a gente está cumprindo essas regras, então a gente pode ficar à vontade ou pode ficar assegurado de que o que a gente está fazendo é uma análise, né? Então, já ouvi colegas dizendo, então se você está com a câmera ligada, o analista tem que ficar de certa forma, se a pessoa antes deitava no divã, né, sem aparecer ali uma certa imagem, então no atendimento online, o analisante tem que ser atendido por voz, não pode também ser ali com a câmera ligada. Então, a preocupação, né, o que me parece ser uma questão é quando esse logo aparece, né, em que sentido? Por exemplo, se o analisante deitava no divã, logo tem que ser uma análise feita por voz, né, como se tivesse ali, né, uma relação necessária entre isso que se fazia antes e como tem que ser feito agora para dar uma certa continuidade. Como se fosse uma certa obviedade, né? Então, se o analisante deitava no divã, logo, né, tem que fazer dessa forma agora, né? Tem que ser por voz. E não é uma obviedade, né? É, na verdade, uma afirmação categórica que seria interessante da gente questionar por quê, né? Por que se de tal jeito, logo tem que passar a ser dessa forma, né? E aí eu trouxe para vocês uma questão que já é colocada pelo Lacan, que eu acho super interessante, que até
né? A colega falou ali de não há garantias, né? Justamente por isso, porque esse tipo de busca, né, de regras, é na verdade uma tentativa de garantia que é própria do discurso neurótico, né? Em que se acredita que há a possibilidade de que algo assegure uma certa existência ou mesmo um ato. Então, se o paciente deitava, né, para continuar sendo uma análise, é necessário imitar o divã. É isso que aparece muitas vezes de uma forma direta, dita, né, pelos colegas, ou de uma forma implícita, né? Em última instância, se busca, de certa forma, uma possibilidade de identidade. Por exemplo, né, se eu fiz formação em tal lugar, logo eu sou psicanalista. Isso se articula a isso que a gente está falando aqui agora, né, dos atendimentos online, porque fala dessa tentativa de garantia, né, tentativa de garantia não só do nosso lugar como analista, né, mas da nossa própria formação, né, disso que iria garantir a nossa forma de operar, né. A live vai ficar disponível, tá? Eu vou gravar, deixar gravada para vocês. Então, essa busca por certezas, né, é incentivada dentro do nosso campo e tem esse nome, que chama neurose, né? O Lacan falava disso no escrito Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, em 1953, é um escrito que vocês podem achar, né? O Lacan vai dizer o seguinte: nele, ou seja, no campo da psicanálise, é disso que ele está falando, se transmite uma técnica de estilo enfadonho ou até reticente em sua opacidade, e que qualquer arejamento crítico, ou seja, qualquer questionamento, parece transtornar algo que é produzido nesse campo. Na verdade, ela assume o aspecto, né, essa técnica, de um formalismo levado ao cerimonial, e a tal ponto que podemos indagar-nos se não sucumbe à aproximação mesma com a neurose obsessiva, através da qual Freud visou tão convincentemente o uso, se não a gênese dos ritos religiosos. Essa frase, né, essa citação do Lacan, é uma citação que eu costumo usar, que eu acho super importante e fundamental, porque é um momento onde Lacan está questionando a forma como a técnica, na época dele, já vinha sendo, lá em 1953, já vinha sendo colocada, e como eu acredito que ainda hoje é estabelecida e colocada, né? Ou seja, em certos moldes, em certas regras, né, que Lacan vai dizer ali que um rigor teórico foi trocado por uma certa minúcia, no sentido de que é como se essas regras balizassem ali, né, e dessem esse asseguramento do que é feito. E é isso, né, o cerimonial revestido por regras que nos faz sucumbir a um discurso neurótico. É isso que Lacan chama ali, né, de um formalismo próximo, né, aproximado com a neurose obsessiva. De certa forma, é isso, né, que os analistas acabam não vou dizer se transformando, não significa isso, mas sustentando, que é propriamente o discurso neurótico, né, esse discurso ali que vai tentar, né, dentro do campo analítico, assegurar a sua operação. Outra citação de Lacan muito interessante, né, que é do seminário 12, que é um seminário que chama Problemas Cruciais em Psicanálise, né, é onde ele vai falar de uma busca, de uma investidura, né? Eu até coloquei um post no feed para vocês sobre essa frase, né? É uma frase interessante, eu aqui vou ler um pedaço dela, mas a frase inteira, né, a citação inteira, ela tá com um erro na Zahar, ou seja, a tradução para o português está errada e dificulta a gente a ler o que tá querendo dizer. Porque na citação que está na Zahar, que é essa tradução que foi feita do francês, editado pelo Miller, né? Então, o Lacan, ele deu os seminários, no momento em que o Lacan estava ali falando, dando os seminários, ele começou a ser transcrito, né, de uma forma estenografada. Então, esses são os originais, os compilados originais. Isso foi entregue para Miller, né, que foi aquele que ainda detém os direitos autorais da obra inteira de Lacan, e alguns seminários o Miller começou a editar. Editar significa não só pegar o compilado original e fazer dele um livro, mas editar significa que ele retirou partes, ele acrescentou algumas outras partes, e isso é extremamente importante da gente ter acesso ao original em francês, que está no site staferla.free.br, ou seja, está de forma gratuita, e a gente comparar quando a gente está lendo o francês original com a edição que a gente tem do Miller, justamente para a gente ter
cuidado, né, do que a gente vai encontrar ali quando a gente vai ler. E essa citação que eu vou colocar, a parte anterior dela, que está lá no feed para vocês, ela tá traduzida de uma forma errada, porque tem a palavra ordem, né? Vocês vão ver lá quando vocês forem ler, porque aqui eu só peguei um outro recorte, né? Mas tem a palavra ordem, que em francês ordem é masculino. E aí, na hora de traduzir ordem, eles mantiveram no masculino. Então, a gente, quando lê a ordem, ele, alguma coisa. E a gente não sabe o ele tá referido aqui, não é a ordem, né? No português, ordem é feminino, não é masculino. Então, isso confunde a gente na hora de ler. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for ler os seminários, ler com o original do lado, por mais que a gente não saiba francês, tentar ir consultando, tentar ver ali os esquemas que foram tirados, as frases que foram cortadas. Dá trabalho, faz com que a gente leia de uma forma muito devagar, mas talvez isso nos ensine que Lacan precisa ser lido dessa forma devagar, né? Tem um vídeo que vocês podem procurar, que eu acho muito interessante citar aqui para vocês, que é do Clóvis de Barros, que é sobre a leitura de um texto difícil, né? Tá no YouTube, para vocês verem se quiserem. O vídeo é engraçado, ele faz umas provocações, umas piadas, ele fala da dificuldade que é ler um texto difícil, porque as pessoas querem ler com rapidez, querem ler ali pulando partes, enfim. E ele diz como deveria ser, né? Sentar ali, ele chama literalmente, né? Sentar a bunda e ler um texto difícil. Como é que se faria isso? E de alguma forma, né, eu acho interessante que a gente possa fazer essa experiência de fato, como ele diz ali no vídeo, perder às vezes 2 horas em 3 páginas. Lacan precisa ser lido assim, porque a gente vai ler, a gente vai ver ali um nome, né, que a gente não reconhece, a gente vai botar no Google, a gente vai ver, né, a que ele está se referindo, a gente vai ter que ir a Freud, a gente vai ter que ir na filosofia, na matemática. Então, Lacan não é um autor fácil no sentido de que ele nos demanda um trabalho, né? E esse trabalho precisa ser feito para que nós possamos conseguir ler Lacan, senão a gente não consegue. Se a gente começa a pular, se a gente começa ali, né, a selecionar aquilo que a gente entende, o que não entende a gente passa, a gente não vai conseguir entender o contexto. Se a gente não consegue entender o contexto, a gente não está lendo Lacan, a gente está lendo outra coisa. E isso é muito perigoso, né? E isso é uma coisa que muitas vezes não nos ensinam. Não falam isso na academia, às vezes nas escolas, né? Não nos ensinam como ler, como trabalhar um texto, né? Não vou dizer que Lacan também ensine, porque isso é muito implícito na forma como ele está colocando ali. Mas, de alguma forma, talvez a gente precise questionar a nossa forma de estudar, de ler. Mais para frente, o grupo Borda, né, vai, enfim, se reunir para pensar essa questão da pesquisa em psicanálise, mas eu vou fazer também uma live sobre estudo e pesquisa em psicanálise, como a gente vem estudando, vem pesquisando, e a nossa forma de se abrir para isso, né, para questionar a nossa própria metodologia, o nosso método de estudo, tá? Então, abrir esse parêntese gigante só para falar dessa questão ali da tradução, o cuidado que a gente tem que ter ao ler os textos traduzidos, tá? Porque, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem boas traduções, tá bom? Então, voltando ao seminário 12, quando o Lacan vai falar da questão da investidura, tá? Na lição de 5 de maio de 1965, ele vai dizer o seguinte: a saber, quais são as condições que são requisitadas para que alguém possa se dizer eu sou psicanalista? Se o que ali lhes demonstro parecia exatamente chegar a isso, que essas condições são tão especiais que esse eu sou psicanalista não pode em nenhum caso provir de uma investidura, que o requerente, aquele que requer a investidura, não poderia vir sob nenhuma circunstância de nenhum outro lugar. Ou seja, aquele que requer a investidura, né, ele precisa da investidura, enquanto alguma coisa ali de um certo papel, de uma certa autorização vinda do outro, para que ele possa então operar, tá? Lacan continua. Haveria, parece-me, alguma contradição ao se dizer que ao me escutar, ou ao menos ao levar a sério o que eu digo, o que parece implicar que venham me escutar, possa-se igualmente continuar a achar suficiente receber essa investidura, digamos, pelo menos, de lugares onde o que eu digo é letra morta. Ou seja, aqui o Lacan faz referência, né, a quais são esses lugares que dão a investidura, né, que aceitam
que possa haver uma investidura para que o analista possa, então, se dizer analista. Ele, nesse momento, está falando ali de certas sociedades, principalmente aquelas ligadas à IPA, que é com quem ele rompe, né? Que indicam isso que ele já está falando em 1953, no Função e Campo da Fala e da Linguagem e Psicanálise, que é justamente essas regras, que são as sociedades que estabelecem, né, regras e que, de uma forma implícita ou explícita, dizem, bom, se vocês assumirem para vocês e se vocês se colocarem sob essas regras, vocês então vão poder se dizer psicanalistas, né? Lacan está criticando isso. Então, isso seguramente faz parte, né, ele continua, das condições constitutivas do que chamei da dificuldade do sério em nossa matéria. É muito interessante, né? Ou seja, o que ele está colocando aqui é que há condições constitutivas, né, do que ele chamou de uma certa dificuldade, de uma seriedade no próprio campo, né, em nossa matéria, ou seja, na psicanálise. Há uma dificuldade de um rigor, né, um rigor que ele já trata ali, por exemplo, em 1953, que é um momento, esse escrito, né, Função e Campo da Fala e da Linguagem, é um momento que Lacan diz ser o momento em que ele está iniciando o seu ensino. Lacan já tinha escrito coisas antes, já tinha dado muitas conferências desde a década de 20, mas em 53 ele demarca que ali é o momento onde ele está começando o seu ensino. E é muito importante a gente pensar que desde o início Lacan está preocupado com essa regra versus com essa regra, né, minúcia versus esse rigor, né? O que Lacan está prezando é pelo rigor, não é pela regra ou pela minúcia. Então ele vai dizer, voltarei a esse prelúdio, pois também meu discurso de hoje será apenas uma tentativa de reunir as condições lógicas onde se coloca a questão do que podemos conceber que é, do psicanalista, o que se espera que seja conhecido. Ou seja, é alguma coisa do psicanalista, né, que está balizado nessas condições lógicas. Vamos continuar a frase. Tudo que eu trouxe perante vocês desde o início desse ano diz respeito ao lugar que podemos dar a isso sobre o que operamos, se é bem do sujeito de que se trata. Mais cedo eu estava vendo um vídeo, né, do Ricardo Goldenberg, que ele fala muito sobre essas questões, né? Isso me fez pensar e está me fazendo muito pensar sobre ética, porque na próxima revista da Borda, que vai ter, né? A gente colocou mais para frente, a gente teve que adiar um pouco, mas a gente vai escrever ali sobre conceitos fundamentais dentro da psicanálise e eu vou falar sobre a ética, né? E o Ricardo coloca uma questão que eu acho super importante, que a ética está ligada ao conceito de sujeito, né? E ao conceito de sujeito e ao conceito de inconsciente em Lacan. Ou seja, a ética da psicanálise com a qual Lacan vai trabalhar e vai se desdobrar, de alguma forma tem a ver com a possibilidade, né, dessas condições lógicas pelas quais o analista vai sustentar o conceito de sujeito, ou seja, vai operar com esse conceito. O que ele vai fazer com esse conceito na clínica, disso vai depender ali a ética. Então, assim, não dá pra gente entrar aqui nessa questão da ética, depois a gente pode pensar em discutir isso em outro momento, mas por que eu trouxe isso, né? Porque o Lacan, nessa passagem, ele desloca o peso das regras, né, dessa investidura, para que se possa se dizer analista, e põe questão, né, ele faz questão do lado da seriedade que se deveria ter no próprio campo, a partir de condições lógicas, né? E essa seriedade, ela não viria, então, por um certo asseguramento de quem se é, né? Eu sou psicanalista, de uma certa identidade ou do que se faz, mas de como o analista vai poder operar com esse conceito de sujeito do inconsciente. Então, é por isso que nessa live, né, assim como em outras que eu vou fazendo, enfim, é tão importante a gente pensar a precisão teórica e o certo rigor, né? Sem se transformar num certo debate de opiniões, né? Meramente ficar ali numa forma de opinião, né? Isso é muito fundamental no nosso campo, né? Porque o nosso campo, ele é repleto, né, de debates, de opiniões, assim como todos os outros campos, né? Mas eu acho que nesse momento, em que a gente está nesse momento do país, da história, né? Vem se abrindo, né, um campo, uma possibilidade de opiniões, né, que vão cada vez mais se confundindo com esse rigor teórico, né, com o estudo e com a pesquisa, com a ciência. E muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é opinião do que é um trabalho ali teórico, né,
E mais, digo mais, nesse momento aqui que eu acho importante que me veio, que muitas vezes a gente vai tratar que, como o nosso campo lida com uma certa subjetividade, então a gente pode pensar que, por exemplo, a leitura em psicanálise é para cada um, né, depende de cada subjetividade, como se a gente não precisasse construir, né, um consenso. Né? Porque o que é, por exemplo, o sujeito do inconsciente? Se eu parto do pressuposto que eu vou ter uma leitura, meu colega vai ter outra, a escola tal vai ter outra, cada um vai ter uma leitura do que é sujeito do inconsciente, como é que a gente vai poder operar, todos nós, com sujeitos do inconsciente, conceitos diferentes, e dizer que isso é psicanálise? Se não tem um cerne, né? Se não tem alguma coisa ali que de fato possa estar agregado e possa estar fundamentado por uma teoria. Né? Porque se de fato, né, cada um vai começar a pensar conceitos diferentes, a gente já não está mais sob a mesma teoria. A gente pode até, enfim, dizer que a psicanálise é conceitos de diferentes teorias, porque isso acontece. O Winnicott vai lidar com certos conceitos, a Klein com outro, Freud com outro, Lacan com outro. Às vezes isso se esbarra, né, e isso faz ali uma certa... enfim, né, se sobrepõe, chega ali num certo consenso, e às vezes não, às vezes é muito divergente. Então acho que a gente precisa estar sempre muito atento, né, a esse rigor que a gente precisa construir, para não ficar ali como o Jefferson falou, né, num campo do achismo. Porque isso é muito perigoso para o nosso campo, e isso faz muitas vezes com que a gente acabe desacreditado, né? O campo acaba desacreditado, se cada um ali vai falando uma certa coisa, tá? Então, eu comecei com o que eu acredito ser o principal nesse momento, né? Que é a questão do rigor, da teoria, e vou passar então a pensar uma certa querela que a gente tem na questão dos atendimentos online, que é se é possível ou não ela ser realizada, né? Então, é possível atender, né? Isso é psicanálise? Como é que a gente pode dizer que isso é psicanálise, né? Isso, então, é uma questão. Então, acredito que cada vez mais os analistas estão repensando as suas práticas nesse momento, né? Vendo que talvez seja possível trabalhar online, mas eu vou trazer algumas citações que falam nesse sentido contrário. Alguns trabalhos que vocês podem encontrar na internet sobre psicanálise online, né? Dizem coisas desse tipo que eu peguei. Eu botei lá, né? Botei psicanálise online, e veio vários trabalhos, artigos que já estão sendo produzidos, e eu achei um interessante que no final fala assim: faltam mais estudos para comprovar a eficácia desse modo de praticar a psicanálise e saber se poderíamos realmente chamar de psicanálise esse atendimento terapêutico. Eu achei muito interessante essa frase, porque até hoje eu não sei que estudos comprovam eficácia da psicanálise em consultórios, né? Então, estudos que possam comprovar a eficácia, né, no modo online. Mas como a gente comprova a eficácia no consultório? Que estudos, né, nos dão em números ou a questão da eficácia? Isso eu achei muito interessante, né? E a questão é essa: como é que a gente vai medir isso? Como é que a gente vai medir uma certa eficácia no nosso campo, né? Aí muitas pessoas vão dizer, bom, então por isso que não é ciência, né? E aqui a gente não vai entrar nessa questão, se a psicanálise é ciência ou não. Mas a ciência, para Lacan, né, tem um certo estatuto científico, no sentido da possibilidade, né, e aí a gente pode pensar com Lacan. O Lacan vai falar do espírito científico, de como a gente trabalha, né, com o sujeito que é o sujeito da ciência. A gente vai ter um método, né? Agora, a gente não é porque a gente não tem como medir uma certa eficácia, quantificar, botar tantos analistas, esses foram eficazes, esse não, né? A nossa forma de trabalhar o científico não vai ser dessa ordem, né? Agora, talvez seja importante, né, a gente, porque pensar primeiro por que medir, né? Por que essa necessidade de medir? Porque, de fato, é uma tentativa de assegurar o campo, né? É uma tentativa de conseguir ali, né, fechar. E a partir disso, que era já uma preocupação de Freud tinha essa preocupação, né, de que a psicanálise pudesse ali ser levada a sério dentro do campo científico, né?
embora Freud não falasse ali dessa questão de medição, isso não, em nenhum momento eu vejo Freud preocupado com isso, né? Agora, há na verdade que nós precisamos, né, estar preocupados sim com a questão de se a psicanálise, o que a psicanálise tem produzido na clínica. Isso eu acho que é fundamental. Então não é aqui entrar numa querela se é ciência, não é, se mede, se não mede, se é eficaz ou não, né? Porque, de fato, né, eficácia a gente pode ler de diversas formas, né? Agora, é importante que a gente pense se a psicanálise tem curado ou não, dado o sofrimento que advém de um discurso neurótico trabalhado em uma análise, seja ele presencial ou virtual. Por quê? Porque foi o que eu parti lá no início com vocês, né? Porque, às vezes, né, o analista, nessa tentativa de assegurar, né, assegurar o seu trabalho, a sua operação, assegurar no sentido, né, de fazer algo ali, né, às vezes descolado do discurso do analisante e que está se produzindo junto com ele, né, porque o analista ele vai ali operar um certo discurso e esse discurso está sendo produzido na análise, entre ele e o analisante, né, e muitas vezes nessa tentativa de assegurar o que ele está ouvindo, ele puxa regras de fora, né, e coloca aquelas regras ali. E isso pode criar várias questões, né? E isso pode criar, inclusive, mais neurose. Então, de fato, a gente precisa se preocupar com o que a gente anda produzindo, né? Dentro do nosso campo, com os nossos analisantes. Isso é necessário. Agora, é interessante que a gente possa fazer isso por fora ali de uma tentativa de asseguramento, né? Ou seja, de medir uma eficácia para que haja ali um asseguramento e que se possa dizer, então é possível, a partir desses dados comprovados, de que possa se dizer que a psicanálise online funciona, né? Porque, por exemplo, pode dar certo com alguns analisantes e não dá com outros. Isso nos acontece, né? A gente trabalha ali com uma certa particularidade, né? Com esse caso a caso. Agora, isso eu estou colocando aqui para vocês, para a gente estar pensando não só os atendimentos online, mas para a gente estar abrindo, ampliando isso para pensar justamente essas possibilidades da gente estar se questionando dentro do nosso campo. O rigor, né? Como pensar ali a possibilidade de haver ou não atendimentos, mesmo que sejam presenciais, tá? Então, é interessante que em alguns trabalhos o que se diz é que uma psicanálise online é possível, então, né, se é comprovada a sua eficácia, e não que esse artifício depende de uma certa teoria, porque é isso que eu estou trazendo para vocês, né? Dizer que a psicanálise online é possível, isso depende de uma teoria que vá sustentar essa possibilidade de prática. Então, se uma teoria sustenta ou não a utilidade dessa modalidade, né? E aí, como assim? E aí eu vou trazer para vocês algumas questões. Um dos autores mais reconhecidos no campo lacaniano, como eu já falei para vocês, é o Miller, né? Genro do Lacan. Ele tem um texto que alguns de vocês já devem conhecer, porque a gente já citou em alguns momentos no grupo Bordel, aqui também, de 1999, de 21 anos atrás, portanto, né, chamado Os Usos do Lapso, onde o Miller comenta sobre as tecnologias da psicanálise. E aí, então, ele vai dizer, a tecnologia permite agir sem o corpo, é verdade, mas estar a agir sem o corpo não é estar a agir. Haverá também no próximo milênio, ou seja, agora, uma parte de gozo não simbolizada, e isso é o que chama pela presença do analista, isso é o que convoca a presença do analista. Então, a ideia do Miller é que nesse milênio haveria, como já havia antes, segundo ele, uma parte de gozo não simbolizável que deveria ser simbolizado pela presença do analista. Para quem não conhece Miller, né, ou mesmo essa teoria do Miller sobre a questão do gozo, né, ou mesmo a de Lacan também em relação ao gozo, eu vou explicar sem grandes detalhes e aí eu vou dar para vocês algumas referências onde vocês podem ir para consultar mais sobre essa questão do gozo. Primeiro eu recomendo para vocês um vídeo que eu sempre falo dele, que é o Juan Manuel Martinez, com Z no final, que está no YouTube, que chama Psicoanálises por Internet. É um vídeo que está em espanhol, mas quem quiser, né, dar uma olhada. Outros vídeos, né, que são interessantes, eu coloquei já no feed alguns que falam sobre a questão do gozo, artigos, o grupo Borda, né,
dos camaradas vai fazer um artigo sobre a questão do gozo na próxima revista, então vocês também vão poder ter acesso. E há um vídeo maravilhoso que vocês precisam ver, porque está legendado em português, então todo mundo ali pode ter acesso, que é do Zizek, que também está no YouTube, que chama Zizek Critica o Real, de Jacques Alain Miller, de 19/4/2016. O Miller, ele foi analista do Zizek, né, e o Zizek estudou durante um bom tempo a teoria do Miller. Depois vou deixar no feed, né, uma lista com esses vídeos sobre a questão do gozo, para quem quiser ter mais acesso, tá? E qual é a ideia dessa teoria do Miller? A ideia dele é que nós nascemos com um corpo natural, né, que ele vai dizer que é o real de Lacan, mas a isso eu, né, pessoal do Grupo Borda, o próprio Juan, o Zizek, vários colegas argentinos, como o Ricardo Goldenberg, né, que eu falei para vocês, o Alfredo Eldenstein, a gente discorda dessa leitura do Miller, né, de que nós nascemos com um corpo natural e isso seria o real para Lacan. Esse corpo real, natural, seria então pela linguagem simbolizado, de acordo com Lacan. Mas sempre haveria uma parte de real e de gozo, né, e aí faz uma mistura, o que seria real, o que seria gozo, como se fosse a mesma coisa. Haveria uma parte de real do corpo, né, de gozo não simbolizado, e uma análise daria conta disso, de simbolizar. E esse seria o objetivo da análise, né, na visão de Miller. A clínica de Miller, que é a clínica do real, daria conta então do analista poder simbolizar essa parte não simbolizável de gozo, né? E para Miller, o corpo do analista seria necessário nesse processo. Logo, através dos atendimentos online, não seria possível uma análise, né? Por quê? Porque se depende, né, da presença do analista e desse corpo, é necessário, então, que haja a possibilidade desse encontro presencial. Então, vejam, então, que por essa teoria, que é a de Miller, que eu aqui estou diferenciando da teoria de Lacan, não seria possível atender à distância. Isso seria algo ali que não teria como ocorrer, né? Aí vocês podem dizer, mas isso foi em 99, né? Isso tem 21 anos. Então isso já passou muito tempo. Mas aí eu separei então uma outra citação, na verdade duas, né? Dessa vez de um simpósio que ocorreu em 2016, que se chamou Hiperconectados, né? Com psicanalistas da Associação Mundial de Psicanálise, que é a AMP, que é a associação fundada por Miller após a morte de Lacan. E uma das falas das psicanalistas presentes foi a seguinte, vou ler para vocês. Evidentemente, não fazemos análise online. Não é possível substituir a pessoa virtual pela pessoa de carne e osso. Quer dizer, o que ocorre aqui é muito diferente. Se temos um corpo virtual, ele pode ter efeitos no real. Mas o corpo virtual não é o corpo real. Então, há ali, né, para essa moça, uma certa diferença entre o que seria corpo virtual e o que seria corpo real, né? Ela está fazendo essa distinção. Uma outra participante ainda falou, a hiperconectividade implica a desconexão da palavra com o corpo. Ou seja, a tecnologia implicaria, né, uma desconexão entre isso que é da ordem da palavra, da fala, do discurso, que é o nosso meio, né, de trabalho, e o corpo real, físico, biológico, tá? E aí qual é a questão, né? Na teoria de Miller, a biologia ela é extremamente presente, né? Vocês podem ler, né? Eu nunca li Miller aprofundado, né? Eu estou aqui, obviamente, que eu posso estar falando coisas onde eu vou incorrer em alguma imprecisão teórica, sim, né? Admito, porque nunca li a fundo, nunca foi uma teoria ali que eu me estendi, que eu me aprofundei no estudo, né? Mas, de alguma forma, as partes, né, que eu pude ler do Miller e que ele diz que isso está em Lacan, quando a gente vai em Lacan, eu não consigo identificar no Lacan, né? Não só por conta de todos esses comentadores que eu estou trazendo para vocês e que faz essa crítica também sobre Miller, por exemplo, Zizek, né, que estudou ali a obra do Miller, fez análise com Miller, como outros também que se debruçam nesse estudo, né, um estudo crítico das teorias que estão ligadas ali de alguma forma à teoria lacaniana, tá? E o Miller tem um livro que ele escreveu que chama Biologia Lacaniana. Ou seja, ele diz que esse peso que se dá ao corpo não é algo que é produzido por ele, por uma teoria dele, mas que isso já estava em Lacan, que Lacan disse, né? E aí eu trouxe para vocês uma ideia do Lacan, que está no seminário 19, que é o Ou Pior, que está na lição de 21 de junho de 1972, onde ele vai dizer o seguinte, né?
Porque quando alguém vem me ver em meu consultório pela primeira vez e eu marco nossa entrada no assunto com algumas entrevistas preliminares, né? Ou seja, ele passa algum tempo ali, né, atendendo a pessoa em encontros que ele vai chamar de entrevistas preliminares, o que é importante é isso, a confrontação de corpos, né? Ou seja, esse encontro de corpos. É justamente porque parte daqui, esse reencontro de corpos, que a partir do momento em que se entra no discurso analítico, ou seja, a partir do momento que se entra numa análise, que se começa a análise, aqui ele faz uma diferença, né, entre entrevista preliminar e o começo próprio de uma análise, ele vai dizer, a partir do momento que se entra no discurso analítico, já isso não será mais a questão, ou seja, já não é mais a confrontação de corpos, os corpos que vão ser a questão. Isso é um exemplo, uma citação, em que Lacan está contrariando essa ideia de biologia lacaniana, que Miller colocou ali como sendo de Lacan, né? Então, e aí qual é a questão, né, que eu trago para vocês? Tem duas possibilidades, né, que isso não, enfim, são hipóteses teóricas que a gente, conforme a gente vai estudando, a gente vai fazendo, né, porque isso é a possibilidade da gente avançar. A gente não só fica naquilo que já está escrito e conhecido, como a gente vai criando novas hipóteses a partir disso que a gente vai lendo, presos ali num certo rigor, né? Ou seja, a gente não vai fazer alguma coisa da ordem de um achismo ou de uma opinião, a gente não vai tirar aquilo do nada. A gente vai ler e vai tentar fazer uma articulação lógica com aquilo que a gente está lendo. É assim que a gente vai poder produzir, né? Então, qual é a primeira hipótese, né? Que o Lacan falaria de uma confrontação de corpos, porque na época de Lacan os atendimentos eram apenas presenciais, né? Ou seja, quando alguém chegava em seu consultório, os corpos físicos estavam ali presentes, né? Não tinha como ser de outra forma, não tinha como ter ali um atendimento online naquela época, né? Contudo, aí vem uma outra questão que eu pensei, né? Há de se perguntar indo mais a fundo na questão se, quando uma análise já começa virtualmente, aí também já não há uma confrontação de corpos, mesmo online, mesmo que o começo seja online, se já não há ali nesse encontro, mesmo virtual, uma confrontação de corpos. E eu me pergunto isso porque nesse primeiro momento não haveria ainda uma certa transferência instalada, né? Assim, quando se começa ali, né, a análise, isso que o Lacan chamou ali de entrevistas preliminares, né? Ainda vai se haver essa construção da transferência, né? Então, ainda vigora, de certa forma, nesse encontro, como o Lacan trabalha, por exemplo, no Seminário 1, uma certa dimensão imaginária, né? Ou seja, como será esse analista, como eu devo me portar, o que eu devo dizer, né? Isso ainda está muito ali em jogo, né? No início de uma análise. Haveríamos, então, que investigar se isso não se trata de uma confrontação de corpos, que ocorreria, então, mesmo virtualmente. Ou seja, a gente tem que investigar o que Lacan estava chamando de corpo. Ao invés de a gente tomar como algo dado, confrontação de corpos físicos, biológicos. Mas é isso mesmo que o Lacan está chamando de corpo, né? Ou ele está falando de uma certa relação imaginária que pode se estabelecer mesmo que virtualmente, mesmo sem o encontro físico entre os corpos. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Como é que eu estou pensando em desenvolver, né, esse pensamento e colocar isso como uma questão? Né? Será que já não há uma confrontação de corpos, mesmo que o atendimento comece online, né? E talvez seja muito complexo, a gente aqui não vai dar conta, enfim, né? Isso é alguma coisa que a gente deveria poder investigar, né, melhor. Mas talvez um atendimento pelo telefone, só por áudio, implique sim uma certa dimensão imaginária, né, de corpo, mesmo que alguém ali não se veja, né, mesmo que haja ali esse distanciamento, né. E aí então seria interessante a gente pensar. O Hélio está perguntando se seria o corpo como RSI. Não propriamente RSI, assim, né? O Lacan ele não está colocando isso no Seminário 1, por exemplo, né? Ali ele não está falando de RSI, embora ele esteja falando sim de simbólico, imaginário, real, mas ele não está trabalhando ainda enquanto RSI nessa articulação. Mas pensando de fato como imaginário, né? Como esse imaginário que para Lacan é o corpo. Porque o que acontece? Na leitura de Miller sobre o imaginário, o Miller vai dizer que o imaginário é a imagem do corpo. Ou seja, já é ali uma imagem que se tem sobre um corpo em si. Porque esse corpo estaria ligado ao que o Miller vai chamar de real.
Para Lacan, o real é uma outra coisa, né? E o corpo nessa dimensão imaginária, que não seria propriamente o corpo físico, é isso que eu estou dizendo para vocês. A gente tem que desconstruir essa ideia que quando Lacan fala de corpo, ele está falando de corpo físico, não necessariamente. Né? A gente tem que ver onde está e poder investigar isso melhor. Né? Tornar a questão mais complexa. Isso nos ajuda a chegar em outras conclusões, em outras soluções, em coisas que a gente ainda não tinha pensado. A gente precisa poder ter esse desprendimento de poder fazer isso, de poder, não vou dizer que seja brincar com a teoria, porque isso é alguma coisa que eu não acho que seja interessante falar desse modo, né? Mas que a gente possa ter um certo desprendimento em poder, de fato, trabalhar o texto numa outra visada. Que a gente não fique apenas copiando e colando o autor, porque é assim que a gente é ensinado a fazer, né? A gente, para fazer um trabalho, a gente vai lá, a gente lê um monte de autor, a gente pega e bota com as nossas palavras, mas a gente está copiando, a gente está ali, a gente não tem uma dificuldade em produzir um novo, porque tem uma dificuldade nossa, até de uma certa autorização, de trabalhar o texto de uma forma a gente poder pensar para além do que está escrito ali. Né? Agora, isso é fundamental e quando eu fizer a live, né, que eu vou falar de estudo e pesquisa em psicanálise, isso é fundamental porque a nossa forma de trabalhar com os pacientes, com os analisantes, é assim. A gente trabalha com texto, né, com isso que eles produzem discursivamente, e a gente faz recortes, a gente traz coisas de antes, a gente vai acrescentar coisas que não estão ali explicitamente, que está na entrelinha, a gente vai interpretar, isso significa que a gente vai botar algo ali que não está ali. Então a gente precisa poder ter esse desprendimento também na pesquisa, também quando a gente vai poder estudar, tá? Então a questão aqui é que... Deixa eu ver onde é que eu parei aqui, gente. Ah, sim, então, essa questão acho que a gente tem que deixar em aberto, tá? Mas, retomando essa citação que eu falei agora do Lacan, né, eu vou destacar a segunda parte dessa citação que eu acho ali fundamental, que ele vai dizer o seguinte: a partir do momento em que se entra no discurso analítico, já isso, né, ou seja, essa confrontação de corpos não será mais a questão. Vocês podem e devem ir lá na lição de 21 de junho de 1972, que é onde está essa citação, conferir essa citação, conferir o contexto no qual ela está inserida, né? Por quê? Porque enquanto para Millet uma análise online não é possível, porque depende dessa confrontação de corpos, né? E depende da presença do analista para simbolizar esse corpo, né? Essa parte de corpo não simbolizável, né? Para Lacan, quando se entra no discurso analítico, esse corpo já não é mais questão. Esse corpo talvez físico, ou talvez da ordem desse imaginário, né? Que aí propriamente não é o físico, mas da ordem do imaginário, isso já não é mais questão, né? Ou seja, já entra em jogo uma outra questão. E talvez seja isso uma grande diferença das duas obras, né? Perguntaram aqui a questão A questão gira em torno do corpo e presença do analista para pensarmos os atendimentos online. Para Miller, sim, né? Para Miller é necessário o corpo e a presença do analista para que haja um processo de análise, né? O que eu estou dizendo é que na teoria de Lacan, me parece que não é disso que se trata, né? Não se trata de uma presença física ou de um corpo físico, né? Agora, se trata, assim, de uma presença. Isso não é sem presença, né? E é interessante porque, assim, grande parte dos lacanianos que vão pensar que é necessário a presença física do analista para simbolizar essa parte, são analistas que ficam calados. Então, há uma presença física, né? Ou seja, o analista comparece ali com a sua presença física, sentado na poltrona, mas ele fica calado, ou seja, a presença que para Lacan é importante, que é a presença que o analista vai intervir, vai questionar, vai ali assinalar significantes, vai fazer uma articulação lógica diferente, né, para que algum sentido ali que está produzido no discurso, né, isso possa, de alguma forma, se desatrelar. Isso não se faz, muitas vezes, né? Com silêncio isso não se faz. Não é que o analista não possa ficar silenciado em alguns momentos, até porque, né, a associação livre demanda isso, né? É preciso que o analista possa ouvir, né? E para isso ele precisa ficar calado. Mas ele precisa dessa presença, que não é uma presença física, é uma presença ali
lógica, né, digamos assim. Ele está fazendo articulações, ele está ouvindo, articulando, ele precisa devolver isso, né, fazer a mensagem, como Lacan dizia, né, a mensagem chegar de forma invertida ali, desde esse campo do grande outro para o analisante, ou seja, ele precisa devolver alguma coisa com uma certa diferença, né? Se ele não faz isso, a análise não se produz, né? Então, isso é importante. Então, como é contraditório, né? Pensar assim, a presença do analista física, né? Precisa estar ali fisicamente, mas às vezes o analista fica calado, né? Do início ao fim, sempre, muitas vezes calado, e aí, né? Então, é como se houvesse a presença física, mas não há a presença que para Lacan é essa que importa, né? Que é a presença que faz ali o giro discursivo, tá? Então, pela teoria de Lacan, poderíamos pensar e investigar a possibilidade de atendimentos online, né? Pelo peso que Lacan dá à fala e o que ele chama de significante. Então, significantes são unidades fonéticas presentes nas línguas, nos idiomas. Quando um analisante fala, o analista aposta que algo desse material, ao ser assinalado e posto em relação com outra parte do material, vai ter um efeito de mudança discursiva. Ou seja, que essas partes assinaladas podem vir a ser significantes, né? Isso eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá, só achei que alguém tivesse feito uma pergunta, mas não. Então, por exemplo, né? Se alguém diz, estou bem mal hoje. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, né? Mas se uma pessoa diz, eu estou bem mal hoje, diz isso para o analista, né? O analista pode, nesse caso em particular, pelo que ele já está ouvindo dessa pessoa, do que essa pessoa já estava ali trazendo, já estava articulando, né, nesse discurso, o analista, ao invés de escutar, eu estou muito mal hoje, né, a pessoa chega e diz, hoje eu estou bem mal hoje. Ele pode escutar, ao invés de escutar, eu estou muito mal hoje, ele pode ler nesse discurso, né, eu estou bem por estar mal. O Lacan, em alguns momentos, mas isso não está tão explícito, né? Ele vai tratar que talvez a operação analítica seja muito mais uma operação de leitura do que de escuta, né? A escuta é algo que faz com que a gente mantenha o sentido que está sendo apresentado. É algo que faz com que a gente mantenha articulado, de certa forma, o que seria significante com significado, né? E a leitura, né, a leitura de um texto, a leitura disso que se produz no discurso enquanto texto, possibilitaria que a gente fizesse uma certa desarticulação disso que a gente está ouvindo, é como se a gente ficasse num outro patamar, a gente mudasse, né, houvesse ali Lacan vai falar disso em relação a outra coisa, mas é como se houvesse um shifter, né, onde houvesse ali uma certa mudança de fato, né, de patamar, entre isso que a gente escuta e quando a gente passa a ler, né? E isso é muito interessante e isso às vezes acontece, segundo o Alfredo Eldenstein, com os próprios analisantes, né? Chega um determinado momento que eles próprios vão perceber o ato falho, eles próprios, antes de falar, eles já articularam aquele pensamento e aquele sentido que antes estava vindo já muda. Então, é interessante pensar, né, que talvez, quando alguém diga, né, eu estou bem mal hoje, e o analista escuta pelo que essa pessoa vem trazendo, não é? Fora do contexto, né? Possa escutar, eu estou bem por estar mal, né? Isso se trata de uma leitura e não mais de uma escuta, né? Ou seja, o analista, nesse caso particular, ele aposta que o fato da pessoa poder estar mal, né, faz com que ela possa estar bem. Isso por quê? Aí eu vou dar um exemplo, né? Como eu falei, então, a leitura, essa escuta, né, do analista, ela não se faz de um modo isolado, ele não vai escutar frases soltas, né, é importante sempre que isso esteja, né, contextualizado, justamente para que o analista possa tirar do contexto, né, ou seja, se o contexto ali eu estou bem mal, estou muito mal, né, que o analista possa articular isso com outras coisas que a pessoa já tinha falado ali, né, ou seja, ele escuta propriamente a articulação lógica, né? Talvez esse analisante, né, pudesse vir falando, né, ele vem, né, produzindo sobre a dificuldade que sempre foi poder dizer para as pessoas que ele estava muito mal, né, com medo de que isso tivesse consequências ruins. Então, no momento em que ele pode dizer em análise, né, eu estou bem mal, né, hoje, né,
e o analista entende que esse bem é um bem por poder ficar mal, e ele devolve essa mensagem, isso desarticula o sentido anterior, que seria estou muito mal. Então, isso é devolver a mensagem. Se o analista fica quieto, se o analista não assinala isso, não tem mudança, né? Não tem mudança discursiva, não tem possibilidade ali de um outro sentido, né? Poder vir no lugar daquele... Por quê? Porque o sentido, né? Muitas vezes o sentido que é apresentado na análise, apresentado no sentido de que é construído, né? O sentido não está pronto. Mas quando a pessoa constrói alguma coisa ali da ordem de um sofrimento, sofro porque me acho isso, me acho aquilo outro, queria ser assim, queria ser assado, não consigo, né? De alguma forma, esse sentido vai ter que ser trabalhado pelo analista, para que isso possa produzir uma mudança discursiva e, a partir disso, esse sofrimento deixe de existir, né? De acordo com aquele discurso ali que está sustentando certo sintoma, né? Então, de alguma forma, né? A equivocidade do significante. Porque o significante em si não significa nada. Né? Um significante sozinho não significa nada. Para que haja significação é preciso que o analista, principalmente, possa colocar esse significante em relação a outros, né? Para que disso possa haver uma significação, né? Então, o analista ele lê a partir de uma construção lógica que ele já vem fazendo num percurso, né? Por isso, a análise ela precisa de um tempo e de um encadeamento, tá? E aí, só sinalizando para vocês, tem uma conferência chamada Discurso de Tóquio, né, que o Grupo Borda vai disponibilizar gratuitamente para vocês, que a gente fez a tradução do espanhol e do francês para o português. Então, em algum momento aí a gente vai disponibilizar. E tem uma frase sobre isso que eu falei da leitura e da escuta, que é a seguinte, né? Lacan que não está falando propriamente do paciente, ele está falando dele dando uma palestra para pessoas que nem são analistas, mas ele vai dizer o seguinte: o ensino tal como é, com o que pode parecer abstrato, enfim, tudo depende do ouvido com que vocês podem ler essas coisas. É muito interessante. E isso, quando a gente lê, passa despercebido. O que Lacan quis dizer com isso? Tudo depende do ouvido com que vocês leem, né? Ou seja, vocês precisam ouvir isso, mas passar para um outro patamar. Porque se vocês ficam só nisso que se escuta, a gente não apreende a subversão, né? Porque um processo de análise é um processo subversivo, no sentido de que a pessoa pode já ter dito aquela frase para um monte de gente. Quando ela diz para o analista e o analista está atento a esse movimento que vai da escuta para a leitura, isso produz uma outra coisa que não existia, né? E não existia não é porque as pessoas não teriam capacidade, o analista é um mago, é maravilhoso. Não, porque ele está balizado numa teoria que permite a ele fazer esse processo. É isso que é importante da gente entender, né? E justamente é isso que ele está falando. Talvez, é uma hipótese que eu faço. Talvez para entender o que o Lacan está podendo dizer para a gente também precisa passar da escuta, ou seja, de ler o texto assim, pá, né? O texto está meio que quase como um romance, né? A gente vai passando as páginas e vai lendo, a gente não se detém, né? A gente está ouvindo, a gente não está lendo, né? O Lacan vai dizer que para a gente ler, a gente precisa fazer um novo movimento. Talvez, e é isso, né? Talvez a gente só vá conseguir ler numa segunda vez. E Lacan a gente vai precisar de chaves de leitura para ler. A gente não tem como ler desavisado, né? E é muito perigoso também ler Lacan pelos comentadores, né? Na primeira revista da Borda eu escrevi sobre isso, né? A gente precisa ter ali a gente não pode estar ingênuo, né? Na hora que for ler Lacan, ler os comentadores, pegar qualquer comentador, achar que qualquer um serve, né? No sentido de uma leitura, como se todos estivessem seguindo ali um mesmo direcionamento. Não estão. A gente precisa poder identificar isso. Isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda, né, uma certa advertência que o nosso campo não nos dá, né? Enfim, a gente tem que se haver com isso de alguma forma, tá? A live vai acabar, eu vou fechar essa live e vou abrir uma outra, e aí vocês migrem para outra para a gente poder continuar aqui e poder chegar nas perguntas, para que quem tiver pergunta, quem tiver dúvida ou comentário,
possa fazer e a gente possa continuar discutindo, tá bom? Acho que mais uma meia hora a gente consegue finalizar. Se vocês estiverem ali querendo, né, continuar aqui a discussão, vocês passem para outra live, tá bom? Vou já fechar essa aqui, tá? Então, vou continuar aqui, tá, pessoal? Então, enquanto na teoria, né, que vai se colocar contra os atendimentos online, há um certo corpo ali que é físico, né, que precisa ser simbolizado. Na teoria proposta por Lacan, o corpo que interessa é esse corpo construído a partir da articulação significante, né? Ou seja, um corpo, digamos, erógeno só vai existir pelo significante. Não antes dele, não antes do discurso que se produz em uma análise. É claro que nós temos corpos físicos, isso não é uma discussão, isso não é a questão, né? Nós temos corpos físicos antes e fora de uma análise, né? Mas em uma análise, o que vai ser ouvido, o que será trabalhado, será o que é produzido pela fala. E a ideia do Lacan é uma ideia contraintuitiva. É isso que se fala que produz um corpo. Né? Ou seja, não é que esse corpo físico vai produzir uma fala, vai produzir um discurso, vai produzir um pensamento. Não. É o discurso, né, isso que se diz, que vai poder produzir um corpo. Então, como é que a gente pode pensar essa ideia, né, que é uma ideia contraintuitiva? Não é? Ou seja, não é a ideia que a gente tem intuitivamente na nossa forma de pensar no mundo. Né? Não é assim que a gente pensa. Por exemplo, quando uma anoréxica, né, afirma em análise, por exemplo, que ela é gorda, né, esse corpo gordo já é produto de um discurso. Que ela possa falar desse corpo de um outro modo, ou seja, que ela possa ver esse corpo de outro modo, isso não depende da realidade no sentido físico, ou seja, que ela engorde, que ela emagreça, né, que ela faça tratamentos de possibilidade ali de mudar a estrutura física, né? Mas depende de um certo discurso, mas depende de um certo discurso que vai produzir esse corpo. Agora, isso que eu estou falando para vocês é uma leitura que já é uma leitura teórica. Não significa que uma anoréxica não possa fazer um tratamento com teoria comportamental cognitiva, com gestalt, com outras terapias que não é psicologia ou psicanálise, e que não vai haver ali resultados. Não é disso que se trata, né? Agora, o que eu estou trabalhando se a gente trabalha dentro, né, do campo psicanalítico com a teoria de Lacan, a gente vai ter, né, que poder fazer uma subversão do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, e começar a pensar desse modo contraintuitivo. Ou seja, né, a minha ideia é que não vai adiantar numa análise eu ficar ali tentando convencer a pessoa que ela está muito magra, né, que olha o seu corpo, né, não vai se tratar disso, né, de algum modo, né, tomar consciência dessa dimensão tridimensional, né, não vai fazer essa mudança, né, se a gente está pensando a partir da teoria, né, ou seja, depende de um discurso que vai produzir esse corpo. Por isso que o Lacan afirmava, né, que quando a gente fala de fatos, os fatos são de discurso, eles são produzidos a partir do discurso. E a própria realidade, quando ele diz que a realidade, né, não existe realidade pré-discursiva, ou seja, depende, né, do discurso para que haja produção de uma realidade. É disso que se trata, e quando a gente pensa o corpo, é por aí que a gente vai pensar. Ou seja, o discurso na teoria, né, do Lacan constrói a realidade. Isso é muito radical, isso é muito subversivo, né? E não no sentido, ai, que coisa linda, né, que coisa fantástica, né? Tava ouvindo um colega comentar assim, que a ideia do Lacan de que o inconsciente é aberto, como se fosse uma coisa ali
que fascina, né? Não é para a gente entrar nessa fascinação. Isso impede a gente de ler o que é próprio da subversão, né? A gente tem que sair desse universo fascinante que o Lacan olha como escreve a beleza disso e, né, entra numa coisa meio lacanês. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu até tinha separado para falar em algum momento sobre essa coisa do lacanês, para vocês verem a questão da fascinação, né? Um colega, que a colega até falou que ia me mandar a referência, depois quem quiser me pede no direct que eu mando. Uma colega tinha mandado pra gente um trabalho de um outro colega, né, que não é nem lacaniano, ele trabalha com outra teoria, mas que ele tirou de um autor que trabalha com Lacan uma frase que eu achei interessante sobre o atendimento online, que ele vai dizer assim: é importante manter os atendimentos presenciais sempre que for possível. Ou seja, não é possível que a análise aconteça toda online, mas não toda online. Não toda é uma ideia que Lacan traz dentro de um contexto, uma ideia super complexa, que tem relação com a matemática, que não serve só serve para pensar alguma coisa ali de uma ordem muito restrita, né? A pessoa tira isso do contexto e coloca numa frase para dizer que a psicanálise presencial tem que ser, né, tem que ser sempre que possível feita, porque não pode, tem que ser não toda online. Isso diz o quê? Essa é a questão, né? A gente tem que poder interrogar quando a gente lê uma coisa, que isso é o exemplo de um lacanês, para a gente poder pensar o que isso nos diz, o que isso nos agrega, né? Quando a gente escuta alguma coisa, outro exemplo, quando a gente escuta alguma coisa que alguém nos diz, né, seja quem for, pessoa, né, pessoas ali que são do nosso dia a dia, colegas, ou pessoas que a gente não conhece, mas que a gente ouve, enfim, falar em algum momento dentro do nosso campo, né? Se a gente não entende, a gente precisa perguntar. A gente não pode ter medo de perguntar. Porque o que acontece, né, a grande quantidade de vezes é que a gente se cala porque a gente acha que a gente não entendeu porque a gente é burro. Isso acontece, né? O campo é estruturado para que a gente ache que a gente ainda não sabe o bastante nem para perguntar. Porque é como se fosse o contrário, né? Então, se a gente soubesse, a gente poderia perguntar, porque aí a gente sabe. Né? É uma coisa meio esquisita isso, né? Se a gente soubesse, a gente nem ia perguntar. Mas tudo é feito ali, e tudo, não estou dizendo que alguém faz, porque não existe alguém que faz, mas o discurso em si se produz, né, dentro do nosso campo de uma forma que a gente não questione, e a gente precisa começar a questionar, né? Então, se a gente ouve uma frase que a gente não entende, a gente precisa perguntar, mas isso por quê? Por exemplo, essa frase, tá, mas não pode ser, tem que ser não toda online, por quê? Por quê? Né? Isso se liga a quê na teoria? Quem está dizendo isso? Como é que isso funciona? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado da gente tomar afirmações categóricas como verdades absolutas, inquestionáveis, mas, ao mesmo tempo, também poder estar sempre muito atento a essa possibilidade de que, se a gente não pergunta, isso se mantém, isso se transmite. E se transmite de uma forma que depois a gente não tem mais controle sobre isso. Isso já está no mundo, né, de uma forma dentro do nosso campo. Né? Não é à toa que Lacan rompe com escolas, que Lacan desfaz a última escola que ele fez. Né? Então, enfim, né, isso é uma coisa ali que está no nosso campo, né, e que a gente, de fato, precisa começar a poder pensar nisso. Né? Acho que aqui vocês, né, estão podendo pensar comigo um pouco disso, né? Mas que isso possa ir para depois, né? Isso possa ir para outros campos, para outros lugares, né? Que vocês possam se abrir também para questionar, né? Então, se esses fatos, né, que eu falei, os fatos de discurso, se apresentam pela forma online, o importante é que se produzem pelo discurso. Desse modo, eu creio que é importante a gente poder pensar qual a teoria que sustenta a nossa prática. E isso se relaciona à dimensão ética, né? Lacan, né, no ato de fundação de 1964, nos outros escritos, vai dizer que a ética da psicanálise é a praxis de sua teoria. Ou seja, é a colocação em prática da teoria. Se uma teoria sustenta que não há como atender psicanaliticamente pela via online, né, o analista que atende utilizando dessa teoria, ele está sendo antiético, né?
Ou seja, se uma teoria sustenta, como a de Miller, né, que não há como atender psicanaliticamente pela via online, ou seja, se você atende pela via online, você não está fazendo psicanálise, né, só que você tem ali uma teoria sua, que é uma teoria psicanalítica, que diz que você não tem como, por essa teoria, atender online. Se você atende online, você está sendo antiético, segundo o que o Lacan está dizendo que é ética. Entendem a lógica? Então, o analista que atende utilizando dessa teoria, né, está sendo antiético por quê? Porque, teoricamente, a prática dele, atendendo online, não está sustentada. Então, ele está fazendo alguma coisa que está por fora dessa teoria dele. Entendem? A coisa como é complicada. Então, assim, que ele possa repensar essa teoria, modificar essa teoria, né, para que aí sim essa teoria possa, de alguma forma, rever essa questão do atendimento online e pensar diferente, isso talvez seja muito interessante, né? E talvez disso dependa que ele possa atender pela via online, que a gente possa rever as teorias, né? E disso depende, então, um avanço do nosso campo, né? E aí sim eu acho que a gente pode ir por aí, né? Ou seja, se uma teoria, né, não abarca certas coisas, certos discursos, coisas que vão aparecendo no contemporâneo, coisas, por exemplo, que Preciado, né, naquela fala que ele teve, naquela conferência, né, que ele falou muito bem e que eu acabei ali traduzindo, né, pro português, né, porque foi feita uma fala, ele falou em francês, o vídeo está no YouTube. E aí uns colegas fizeram a tradução para o espanhol e eu traduzi então do espanhol com o francês ali. E depois posso botar no feed, eu acho que já está na Profana, na Psicanálise Profana está, mas no feed eu não coloquei. Que é a fala do Preciado, onde ele de fato interroga o campo da psicanálise, né? E algumas pessoas trataram isso como um ataque à psicanálise, como se ele estivesse falando ali por fora do campo, então não tem que ser levado a sério, né? As questões que ele coloca, e as questões que ele coloca são sobre a questão da transexualidade, né? Da própria questão da homossexualidade, né? Os gays que muitas vezes são rechaçados dentro do campo, ou a questão do transexual que muitas vezes é visto como psicótico, pautado na teoria de Lacan. A teoria de Lacan dá brecha para se pensar uma coisa dessas, né? E aí a gente faz o quê? Porque Lacan disse, então é lei, é verdade? Não, a gente tem que questionar, né? Se a gente acha que essa teoria está inadequada, né, para algo ali que a gente está ouvindo, para algo ali que a gente está trabalhando, né, a gente tem que poder questionar, tá? Então aqui eu vou começar agora a responder algumas perguntas, a discutir com vocês algumas questões, e aí quem tiver questões pode colocar, tá? A tradução também está disponível no blog do Lacan em PDF, quem quiser ver lá, tá? E está disponível também na revista Lacuna, que é online, é gratuita, quem quiser também tá lá, eu acho que na última edição, tá? Eu acho que é o último artigo, né, que eles pegaram também. Então, vocês podem achar, tá em vários lugares a fala do Preciado, né? Então, uma primeira questão que vocês mandaram, né? Só posso atender analisantes antigos ou posso receber novos pela via online, né? Essa pergunta é interessante porque talvez ela esteja calcada na questão da transferência, que a gente não trabalhou aqui, né? Conheço alguns colegas, né, que dizem que para que uma análise virtual aconteça, é preciso primeiro que a transferência se instale e que a transferência dependeria de uma presença física para se instalar, né? Então, haveria de ter pelo menos uma sessão ou mais encontros presenciais para que então pudesse começar a ser atendido pela via online. Eu não concordo com isso, justamente pelo que eu levantei com vocês até aqui, né? Porque eu não encontro isso na teoria, né? Alguma coisa ali que possa estar... Não é que o Lacan teria feito uma teoria sobre atendimento online, não fez, nem Freud, enfim. Isso é alguma coisa da nossa ordem. A gente precisa poder construir, costurar, subverter teorias que possam dar conta dessa nova forma de atendimento, né? Agora, de alguma forma, não vejo sentido em dizer que precisaria haver ali a presença física para a construção da transferência, né? Porque aí a gente cai um pouco nessa leitura, talvez próxima de Miller, em pensar que a presença é uma presença física, né? Depende de uma presença física, de um encontro de corpos, de um dar as mãos,
E não, né? Não vejo que seja por aí. Aí outra pergunta, né? Você percebe diferenças no manejo do paciente que começou online e aqueles que haviam iniciado presencialmente, né? Também uma pergunta interessante. Por quê? Porque eu percebo diferenças no caso a caso, independente da modalidade pelo qual começou, né? Porque quando eu parei para pensar, eu pensei, será que aqueles que começaram online, né, tem uma diferença para aqueles que começaram presencial? E aí me passou na cabeça que todos os casos começaram de formas diferentes. Todos, né? Presencial, não presencial. Então, talvez por ser algo ainda novo, né, esse início, quem procura um analista pela via online acha, né, que isso faz uma diferença. Que talvez não seria análise, né, se é pela via online, se a primeira já é online, enfim, né? Que seria algo muito diferente do presencial. Então, isso pode talvez fazer aparecer algumas questões que precisam ser manejadas. A questão que me fica é que eu acho que isso precisa tá de uma forma ok para o analista. Ou seja, o analista ele precisa estar à vontade em atender dessa forma online, em receber novos, como ele vai fazer. Primeiro que ele tem que... Já teria que poder estar à vontade no sentido de passar do presencial para o online, né? Que isso é uma coisa que já aconteceu. A gente já está num período que a maioria que estava presencial já passou para online, né? Se continua a análise. Então, o analista ele precisaria, de fato, porque quando o Lacan fala, né, que a resistência é do analista, e ele fala isso não propriamente porque a resistência é uma resistência dessa ordem imaginária, no sentido de ficar pensando, não vai dar certo, isso não é análise. Não. Quando o Lacan fala da resistência do analista, ele fala de uma resistência teórica. Porque talvez o analista, né, teoricamente, balizado não sei por que teoria, possa achar que isso seria um problema, né, que atender online seria um problema. Já de antemão, para todos os pacientes seria um problema, né? Mesmo antes do analisante dizer qualquer coisa. Então, talvez isso criasse, né, ou possa criar um ponto ali de dificuldade, né? Não vou dizer resistência, mas de dificuldade no atendimento, né? Se o analista não está à vontade, né, por exemplo, se a pessoa ali no dia está com a internet ruim, fica caindo, o analista ele precisa fazer com que se mantenha o discurso, né? Ou seja, cortou, né? O analista precisa poder retomar aquilo ali e dizer, bom, você estava falando disso, vamos continuar. Por quê? Porque ele precisa fazer com que se mantenha a associação livre. Não é fácil, né? Assim, é muito mais cansativo, acho que está todo mundo esgotado de atender online. Primeiro que é uma câmera ou mesmo por telefone. Segundo que tem essas dificuldades, às vezes barulho de fundo, alguém chama, a pessoa pede para esperar. Isso corta, né, essa associação livre que depende dela ali a nossa articulação lógica. Então isso faz com que a gente mentalmente fique mais cansado. Isso sobrecarrega, né? Mas de alguma forma eu acho que são intempéries, né, que podem acontecer tanto no atendimento online quanto no presencial e a gente precisa poder dar conta disso, né? Porque o nosso trabalho abarca isso. Então, às vezes, no presencial também toca o celular, a pessoa diz que precisa atender urgente, ou precisa ir no banheiro, enfim, né? São coisas que podem acontecer de uma forma ou de outra. Então, a gente precisa poder estar mais à vontade, né? Quando isso acontece, de alguma forma. Outra pergunta, né? Como pensar o mecanismo do divã nessa modalidade de atendimento? Isso também é interessante. O que eu vejo ser proposto por grande parte dos analistas, né? Que foi o que eu falei lá no início para vocês, na outra live, é que os atendimentos que eram feitos até então no divã, né? Que a pessoa já estava deitada no divã, deveriam ser continuados por voz e não por vídeo, né? Porque o uso ali da voz, né? Sem a imagem, iria ali aproximar do uso do divã pela interdição do olhar, né? Como eu falei no início, né? Tratar isso como uma relação necessária tem que ser assim, né? A pessoa não pode ver o analista porque antes tinha o divã. Eu acho que é criar esses pontos de dificuldade, né? Porque se a pessoa está angustiada, se a pessoa naquele dia pede para que seja por vídeo, se a pessoa vem e propõe, será que nesse momento pode ser por vídeo? O analista ele pode não estar à vontade de fazer por vídeo e aí, ok, o analista tem que poder pensar
se ele está à vontade ou não, né? Precisa ser também uma decisão dele. Agora, pensar que se for por vídeo, isso não vai ser análise, ou isso vai ser um problema para aquela análise, porque antes a pessoa deitava no divã, então não pode, por uma regra, sabe-se lá da onde, isso é complicado, né? Aí, de fato, é algo que a gente precisa poder questionar, tá? Tem essa diferença. Outra questão, né? As primeiras sessões devem ser por vídeo ou só por voz, né? Também toca nisso, né? Não tem uma regra, né? Pode ser uma decisão do analista, como eu falei, por ele se sentir mais à vontade só por áudio ou por vídeo, né? Ou porque a internet do analista, de repente, não suporta o vídeo, ou porque do analisante não suporta o vídeo, às vezes pesa mais dependendo do meio que vai utilizar. Às vezes as pessoas estão atendendo por plataformas, outras vezes por Zap, enfim, né? Cada um está encontrando ali a forma melhor de manter o discurso, né? De manter ali esse encontro pela fala, tá? Ou mesmo, né, que é o que eu penso, pode ser indiferente pro analista, né? E ele pode deixar o analisante escolher o que ele prefere, se prefere por vídeo, se prefere por voz, né? E talvez isso pode ser pensado também no caso a caso. Um atendimento, né, com criança pequena, por exemplo, só por áudio, né? Será que funcionaria? Não sei dizer para vocês, né? Não conheci nenhum caso que a pessoa atenda a criança pequena e a criança fique ali no telefone muito tempo, né? O tempo necessário ali para uma certa sessão. Não sei responder se isso funcionaria, né? Então, eu não acredito que há uma regra quanto a isso, né? Se deve ser por vídeo ou por voz, né? Como se isso pudesse ser pensado por fora dos casos, né? Decidido sem pensar ali no caso a caso. E se a pessoa não tem privacidade em casa? É outra pergunta, né? Que é uma questão, e nesse momento, muitas vezes, a pessoa não mora sozinha, tem que dividir o espaço ali 24 horas com alguém, isso fica difícil. Então, estratégias podem ser criadas, né? E aí é poder pensar com cada um. Se tem algum horário melhor, se tem algum horário que a pessoa fique sozinha, colocar um certo rádio na porta, enfim, né? São coisas que eu acho que cada um ali pode pensar. Às vezes pode pensar com outros colegas, às vezes com o próprio analisante, né? O que ele acha que seria possível dentro da casa dele, porque, enfim, é ali a casa, ou o lugar onde ele encontra para fazer a sessão, né? Conheço colegas que atendem até de madrugada, para que a pessoa possa ter análise, mas, de fato, assim, a flexibilidade, né? Ela precisa ser pensada dentro da possibilidade de cada analista, né? Acho que ninguém tem que fazer ali uma coisa ali e ficar atormentado com aquilo, né? Não quer atender de madrugada, então fica atormentado por ter que atender. A gente não pode entrar nessa, né? A gente tem que ver o que é possível para nós e o que é possível para o analisante e chegar num acordo sobre isso, né? Então, foi o que eu marquei com vocês. O que importa é que o analista consiga manter, de certa forma, a associação livre, né? Que a pessoa possa estar à vontade para falar o que vier à mente, né? Se isso for possível ali. E muitas vezes isso, nesse momento, não está sendo possível. Então, aí é preciso pensar na possibilidade. O que é possível e o que não é, né? Para que, enfim, para que possa se manter, né, esse processo de análise da própria associação. Outra pergunta sobre o pagamento, né? Como estabelecer o contrato nesse momento online? Cada analista vai trabalhar uma forma de contrato, né? Assim, essa questão, né, do início, como é o pagamento, como é ali, né, o combinado, né, dos encontros, horário, tudo. Alguns analistas, alguns colegas mudaram a forma de contrato agora com a pandemia e os atendimentos, na maioria, em sua totalidade, sendo online, né? Então, começaram a pensar ali formas diferentes sobre a questão do pagamento. Eu acredito que a grande maioria, né, tem feito o pagamento à distância, seja o analisante indo em banco, transferindo diretamente de casa, enfim. Se o valor vai mudar nesse momento, né, para mais ou para menos, isso aí, de fato, não existe uma regra, né, a teoria não fala disso e eu acho que cada um tem que poder pensar dentro do caso, né, como seria isso. Tem pessoas, de fato, perdendo emprego, pessoas ali, outras estão ganhando mais, enfim. Mas eu acho que isso é uma decisão que o analista tem que poder tomar, pensando o caso, né, fazendo ali um estudo sobre o caso, mas também com o analisante, né?
o contrato, embora possa ser algo, né, que o analista pense igual para todos os casos, né, não, com todos os casos eu vou fazer de tal forma, sempre vai haver algum ponto que pode variar e às vezes pode variar em algum momento, não necessariamente no início de uma análise. Isso é importante do analista ter em mente, né, que isso pode variar e que ele vai precisar pensar de acordo ali com o momento, né. Outra pergunta que fizeram super interessante, quem deve ligar, né, na hora de ligar ou fazer vídeo? O analista ou o analisante, né? Novamente, para isso não há uma regra, né? Talvez isso possa, de fato, variar, né? O analista combinar de quem vai ligar, né? Eu vou ligar, você vai ligar, enfim. E eu acho que isso faz parte desse contrato, né? Em algum momento isso às vezes surge como questão, né? Ou às vezes não, às vezes tem dias que o analista liga, tem dia que é o analisante que liga, enfim. Isso acho que é para cada um. Um outro ponto que eu acho importante é sobre o atendimento infantil. Muitas pessoas têm perguntado sobre isso, né? Se é possível fazer atendimento infantil, como fazer se a criança não interage pelo vídeo, né? É um tipo de atendimento que vem ocorrendo online, né? Vários colegas estão fazendo atendimento online com crianças inclusive de variadas idades, desde muito pequenas até crianças mais velhas. Talvez com as crianças menores seja mais difícil prender a atenção, mesmo por vídeo, né? Para manter a fala, uma certa brincadeira, e aí teria que ver dentro do caso, né, como está sendo a possibilidade, se testa e não dá certo, o que poderia. Muitas vezes eu vejo colegas, né, e até às vezes que eu falo disso em supervisão, né, às vezes a sessão ali demorava meia hora ou 50 minutos, e talvez, às vezes, não é possível da criança sustentar aquele tempo todo. Então, pensar de repente se é possível reduzir, né, o tempo, se é possível ali, enfim, tentar de uma outra forma, né, para que possa, de fato, ter análise, para que não fique alguma coisa ali da ordem de uma certa obrigação em que não se tenha trabalho, né, seja só uma obrigação de manter alguma coisa ali de uma fala, de um contato, né, seja por vídeo ou áudio, sem que haja um trabalho, né? Eu acho que é sempre importante a gente estar pensando nesse momento mesmo online, se está tendo trabalho, né? Se a gente está conseguindo ali ouvir e propiciar que haja um trabalho analítico, né? É interessante pensar também, né? E isso eu achei legal, que eu estava comentando no outro dia, né? Que talvez há algo positivo no atendimento de criança nesse momento, que pode ser utilizado pelo analista, porque presencialmente isso não tinha como ocorrer. Que às vezes, algumas crianças, não estou dizendo que isso seja para todas, mas às vezes a criança pode aproveitar o seu próprio espaço, seus próprios brinquedos para interagir com o analista. Então, antes, né, se ela fosse levar alguma coisa dela, ela teria que escolher na casa e levar para a sessão, levar para o consultório, né? Nesse momento, é como se ali pudesse acontecer alguma coisa de uma ordem talvez mais inventiva, né, nessa brincadeira, em que algo pode entrar em cena sem ser já pré-estabelecido. E isso talvez seja uma coisa interessante, né? E aí talvez o analista precise aproveitar o que tiver a favor da fala, né? Então, por exemplo, se uma criança quer brincar de esconde-esconde, né, onde ela fica sem ver o analista, mas está ouvindo, né? Ela não olha a imagem, mas ela está prestando atenção na fala, né? Ou se a criança, enfim, ou adolescente, quer poder fazer a análise jogando videogame, de repente, no caso, isso faça sentido e seja uma coisa que o analista possa se abrir, enfim. E, né, às vezes no consultório a gente não tem um videogame, não tem como trabalhar com isso. Então, são diferenças, né, que vão surgindo ali sem que a gente tenha nenhum tipo de controle e nenhum tipo de preconcepção, né? A gente não sabia que isso ia surgir, mas que a gente pode se abrir, né, para esse tipo de flexibilidade. E aí, de fato, a gente vai precisar pensar o que é possível, né? E pediram para falar um pouco sobre a questão dos atendimentos de psicose, né? Casos de psicose. Eu não sei bem a dúvida que a pessoa tinha quando fez a pergunta, né? Fale um pouco do atendimento online de casos de psicose. Não sei bem qual era a dúvida, mas vou falar um pouquinho no que eu pensei, tá? Eu acho que é importante, né, a gente pensar o caso a caso, pensar certas regras que se estabelecem, né, no atendimento da psicose. Uma das regras que a gente ouve muito, não sei vocês, mas eu escuto muito isso, é de que o psicótico não pode deitar no divã. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma coisa que
passa aí no campo, né? O psicótico não pode deitar no divã, porque isso faria ele provocar, ter ali um surto, né? E eu acho uma ideia complicada, assim, teoricamente eu acho que ela não se sustenta, e eu me pergunto em que pé teórico que isso se sustenta, quando a pessoa afirma isso, né? E é interessante porque em alguém que produz um discurso neurótico, né, o deitar no divã pode ser tão angustiante que isso trava a associação livre. E pode não haver trabalho porque a pessoa deitou, isso pode acontecer. E aí o divã pode ser um problema, pode ser um entrave. Então, essa história de que tem que ter divã para que seja análise, né? Ou em algum momento a pessoa tem que deitar sim, todo mundo tem que deitar em algum momento para que seja análise, isso é muito complicado como uma regra que vem de fora e aí é como se tivesse que servir para todos os casos, porque aí a gente faz o quê? A gente começa a tentar encaixar o caso e a pessoa na teoria. E não é assim que funciona, a teoria não serve a isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu acho que talvez daí venha, nessa questão do divã, vem uma certa ideia de que psicóticos não deveriam ser atendidos online ou só por voz, porque a questão da imagem pode ser um problema, né? Só a voz, então, pior ainda. Então, eu acho que primeiro é preciso ver se a pessoa quer ser atendida, né? Não só casos de psicose, mas de neurose também, né? Isso é o principal. Isso independe da estrutura clínica, né? E a pessoa que nos procura, ela que decide, né? Se ela quer ser atendida online ou só presencial. E aí a gente precisa ver o que é possível nesse momento, né? Se a pessoa diz, bom, só presencial e nesse momento não tem como, a gente não tem como atender, né? Agora, o manejo do discurso, as intervenções, elas precisam ser pensadas pelo analista a partir do caso, mas também da hipótese diagnóstica de estrutura clínica, né? Neurose, psicose. E eu acho que é a partir daí que a gente pode pensar essa outra dimensão, que é a modalidade online versus presencial, né? Ou seja, o analista ele precisa pensar ali primeiro no caso, né? O que ele está podendo ouvir. A partir disso, né, ele pode até fazer uma hipótese diagnóstica, que não vai ser a partir do fenômeno, né? Porque ouve vozes e vê coisas, aí é psicótico. Não é assim, né? Pelo menos pela teoria de Lacan, não é assim que a gente vai pensar um diagnóstico diferencial de psicose, por exemplo, né? Na neurose isso também pode acontecer, a pessoa também pode ver e ouvir coisas, né? Enfim. E aí, a partir disso, a gente pensar nessa modalidade online presencial, né? Ou seja, é preciso pensar ali na possibilidade de cada um sustentar ali um trabalho da forma como for possível também para o analista, né? Então, não vejo que o atendimento online tenha causado tanta mudança assim no discurso, né? Não no conteúdo, né? As pessoas vêm falando de outras coisas, o momento faz com que o sintoma mude, desloque, enfim. Agora, de fato, né, talvez tenha causado essas mudanças, né, mas no discurso psicótico, né, eu não sei dizer, assim, né, pelo menos na experiência que eu tenho, não tem feito tanta diferença no sentido de ser impossibilitado, né. A dificuldade está para todos, né, os neuróticos, né, neuróticos no sentido de discurso, né, o caso, né, onde há a produção de um discurso neurótico na análise, muitas vezes também trava em algum ponto ali porque o atendimento é online. E aí cabe ao analista recolocar a associação livre, recolocar, bom, então diga o que vem na cabeça, né, se distraiu com alguma coisa enquanto falava, fala outra coisa, fala o que vem, enfim, né. Então acho que não dá pra gente pensar que é porque é psicose vai ser um problema, né. Isso pela teoria do Lacan, tá? Isso dentro da psicanálise. Talvez outras teorias vão pensar isso de outra forma, e aí isso pode se sustentar a partir do que aquela teoria lá estiver pensando, né? Enfim, como a coisa também é produzida. Agora, a questão é essa. Uma teoria, ela faz com que eu produza certa coisa na prática, e aí a partir disso eu vou poder dizer se essa teoria sustenta a minha prática ou não. Entendem a questão? Então, não é que a minha prática produz a minha teoria. Não. A teoria que eu vou poder estudar, investigar, eleger como a teoria ali que eu vou querer utilizar para a minha prática, ela vai precisar sustentar a minha prática. Se aquilo que eu faço, né, não encontra sustento na minha teoria, eu preciso rever isso.
né? Ou seja, eu preciso poder rever a minha prática ou rever a teoria que eu estou tomando como base. Então, essa é a questão, né? E o atendimento online está sendo ali um desafio, né? Eu acho que para todo mundo, em termos de cansaço, de tempo, de manejo, né? De flexibilidade que a gente está tendo que ter também. Acho que está abrindo né? A possibilidade de analistas que antes acreditavam que não era possível atender online pensarem que talvez seja possível e a rever isso, e eu acho que isso de certa forma é bom, né? Porque faz com que a gente possa pensar a possibilidade, né? De atingir mais pessoas, né? Poder fazer ali atendimentos à distância, mas também poder fazer atendimentos, às vezes as pessoas ficam doentes, acamadas, né? Isso já acontecia presencialmente, não podia vir. Então, é uma possibilidade da gente pensar ali um avanço do nosso campo, né? Então, que é um campo tradicional, que é um campo muitas vezes elitista, que é um campo que tem uma dificuldade sim para se abrir às novidades. Essa palavra é quase como um ataque à psicanálise, né? Porque é como se tivesse ali colocando em xeque as bases, né? Colocando em xeque o que Freud colocou, como se a gente não pudesse tomar o texto, né? Para poder trabalhar o texto, para fazer ali do texto um novo texto, né? E esse novo texto fazer com que a gente possa, a partir dele, construir, avançar dentro do nosso campo. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta sobre atendimento online, sobre alguma outra coisa? Senão eu vou encerrar. Se vocês tiverem, mandem, perguntem. Se não, eu vou encerrar. E aí, quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar no privado, no direct, manda lá pra mim, tá bom? Então, a gente fica hoje por aqui. Não sei ainda a próxima live quando vai ser e sobre o que vai ser. Sei que farei uma live sobre a questão do estudo e da pesquisa em psicanálise. Talvez mais pra frente faça uma live sobre a questão da ética e da política, porque eu estou agora nesse momento estudando para escrever sobre isso. Tem algumas outras lives que eu cheguei a fazer e não ficaram gravadas. Uma sobre supervisão, outra sobre resistência. Então, talvez eu vá refazer essas lives para deixar gravadas, né? Que é sobre supervisão, resistência e neutralidade do analista. É uma pergunta do Felipe: podemos sustentar o atendimento online depois da quarentena? Sim, como a gente já sustentava antes. Antes da quarentena, a gente já tinha essa possibilidade de atendimento online. A questão é que a gente ficava muito receoso, né? Eu, por exemplo, tinha uma questão ali com a internet. A minha internet é uma internet que não possibilitava atender. Eu tive que trocar a internet, aí muda, cabe, fio, não sei o quê. Que coisa que eu não tinha feito antes. Podia já ter feito antes, podia, né, já ter me aberto a questão ali do atendimento online há muito mais tempo, né? E eu cheguei a começar a atender um pouco antes da quarentena, né? Mas aí, nesse momento da quarentena, todo mundo passou para online e aí a gente precisou rever, tá? Então é isso, tá? E aí qualquer dúvida vocês mandem lá, qualquer dúvida também de material, se quiserem, vocês mandem, que aí a gente troca, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada pela participação de vocês.